Baixa a porrada neles, Capitão América. Opa, vocês estão aí? Olha só o que eu tô lendo. O novo Capitão América. Pois é, um encadernado. Bom, hein? Vamos falar sobre isso? Corta pra vinheta, produção. Olá, meus amigos, minhas amigas do Pode Não Pode. Como é que vão vocês, pessoal? Todo mundo bem? Espero que sim. Gente, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui do Pode Não Pode. E hoje a gente vai falar sobre Capitão América, o novo Capitão América, tá? Esse foi o título que o pessoal da Panini resolveu colocar nesse encadernado aqui, nesse arco, que está dividido na verdade em duas partes. Tem esse encadernado aqui e tem um segundo que fecha esse arco, que é um arco grande. A gente vai ver no futuro, tá? Hoje vamos falar sobre isso aqui. Essa história começou a ser publicada no Brasil em 1991. Deixa eu pegar aqui na minha cola, mais precisamente em dezembro de 1991 saiu a revista Capitão América Nunca Mais pelo antigo selo Abril Jovem aqui no Brasil, tá? E essa história ela conta como é que o Capitão América ele resolveu, de certa forma, deixar de ser o Capitão América, como ele desistiu de ser o Capitão América. Na verdade não é uma desistência, é um enfrentamento. Eu vou explicar para vocês porquê, e isso não é spoiler, porque está nas primeiras páginas da revista. Inclusive está na sinopse, que eu vou ler para vocês também. O governo norte-americano, ele chama o Capitão América para uma audiência. O Capitão América vai, e nessa audiência, pessoas ligadas à segurança nacional dos Estados Unidos, inclusive voltadas para a questão meta-humana, elas resolvem enfrentar o Capitão América dizendo que os poderes dele, o soro do super soldado, era patrimônio americano, bem como a armadura, não é armadura, né, perdão, a roupa dele, a vestimenta de Capitão América, o escudo do Capitão América e o nome Capitão América. E já que tudo isso era do governo americano e o Capitão América, o Steve Rogers, assinou um contrato, né, quando ele tomou o soro do super soldado, né, contratualmente ele teria que ser ligado e obedecer às ordens e os regimentos desse setor aí obscuro da segurança nacional voltado para questões meta-humanas, tá? Só que o Steve Rogers, pessoal, essa é uma das partes mais interessantes, né? Quando a gente fala sobre Capitão América, as pessoas acham que o Capitão América ele representa o governo americano, né? Que ele trabalha para o governo. Só que governos são transitórios, né? Hoje a gente tem um governo, amanhã teremos outros, né? No nosso sistema, por exemplo, que é o mesmo do americano, né? O presidencialismo, você tem 4 anos de um presidente eleito democraticamente, né? Então todo esse governo, ele teoricamente pode mudar de 4 em 4 anos, a não ser que você esteja numa ditadura, né? De repente, onde uma pessoa se agarra ao poder e não quer mais sair dela, né? Não é o caso dos Estados Unidos, não é o nosso caso aqui. Então você tem o Capitão América enfrentando o governo, porque ele sabe que os homens que estão lá não representam necessariamente os ideais norte-americanos. O Capitão América, ele trabalha para os Estados Unidos, não para o governo norte-americano. E ele deixa isso claro constantemente, né? As pessoas que assistiram o filme Guerra Civil, que é o filme da Marvel, da Disney, né? Elas não fazem ideia do quão importante é ler Guerra Civil, né? Os quadrinhos. Você vê uma questão muito mais patriótica do Capitão América, né? Um comportamento muito mais patriota dele do que o que você vê pura e simplesmente no filme, tá? Então o Capitão América ele interpelado pelo governo americano com essa máxima, e ele enfrenta e ele abre mão de ser o Capitão América por conta dessa missiva governamental, entendeu? A forma como isso é contado, pessoal, nos quadrinhos, são diversas revistas, vamos ver quais são aqui, eu falo para vocês agora. Este volume de 264 páginas, ou seja, aqui tem 264 páginas de história, reúne Captain America
do número 332 até o 341 e Iron Man número 228. Tem um momento importante aqui com o Homem de Ferro constando no arco, né? A forma como isso é contado aqui nas histórias, então, que fecham esse arco, é bem interessante, cara. Tem histórias que elas meio que abrem e fecham, tá? Num capítulo único, e obviamente você tem as ligações de todas elas, que vai inclusive para o próximo encadernado. Eu vou ler para vocês a sinopse que está aqui. Enquanto eu leio essa sinopse, eu vou passar para vocês as capas das revistas que compõem esse encadernado aqui, beleza? Corta para as capas, produção. Muito bem, pessoal. Vocês vão vendo as capas aí, eu vou ler a sinopse aqui. Quando Steve Rogers recusa o convite para se tornar um agente do governo americano, ele perde o direito de vestir seu uniforme e o escudo que tem sido sua marca desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, um novo Capitão América é escolhido para ocupar seu lugar, John Walker, outrora conhecido como o Super Patriota. Faz o possível para assumir o cargo, mas ele será capaz de aguentar a pressão? Enquanto isso, Rogers se reinventa com o uniforme negro e a identidade do Capitão. Por que a identidade do Capitão, pessoal? Porque ele passa a se chamar Capitão só, né? Deixa de se chamar Capitão América e passa a ser só Capitão. Aparentemente estranho, né? Eu vou pausar aqui para vocês verem uma capa. É justamente essa capa que vocês estão vendo agora. Olha só. Captain America, Steve Rogers Fight Again. Tá? Essa capa é importante, pessoal, porque vocês estão vendo nela alguns personagens, né? Vocês estão vendo ali de amarelo, logo atrás do Capitão América com a roupa preta, né? Capitão só, né? Capitão América. Capitão com a roupa preta. Vocês estão vendo ali atrás o Demolição, tá? Que é esse super-herói que tem a roupa amarela, tem uma máscara que lembra muito a do Wolverine e tem esse D no meio, né? No peito, que parece o dedo do Demolidor. Vocês estão vendo o Falcão ali atrás do Capitão também, de vermelho e branco. É bem diferente do Falcão que a gente vê no cinema, né? E no seriado Falcão e o Soldado Invernal. E vocês estão vendo ali no canto direito inferior o Nômade, esse personagem com a roupa azul, com esses discos amarelos na roupa. O Nômade foi uma identidade que o Capitão já teve também, o Steve Rogers, tá? Num outro momento que ele também não estava se dando bem com o governo. Essa capa, ela faz alusão à capa dos Vingadores, quando o Capitão América foi descongelado, tá? Vou continuar passando. Vocês estão vendo o uniforme preto aí que o Steve Rogers ele tá usando, né? Ele teve que entregar o uniforme original dele. Vocês estão vendo o John Carter ali sendo esmagado junto com o novo Bucky, tá? Que ele passa a se chamar, eu acho que é Estrela Negra, o nome dele, tá? Vocês estão vendo mais uma capa aí agora com o Capitão enfrentando a fome, né? Um dos Cavaleiros do Apocalipse. Mais uma capa do Capitão América, da revista Capitão América, né? Com o Capitão enfrentando prisioneiros da Gruta. Gruta, para quem não sabe, deixa eu pausar nessa capa aqui. É uma prisão para criminosos meta-humanos, né? Super poderosos. Essa capa é importante porque é a revista do Homem de Ferro que faz parte desse arco de histórias, né? O Capitão, para quem não sabe, ele teve, para quem não sabe, eu falei, né? Ele teve que entregar o escudo dele. E aí a quem ele recorre para ter um novo escudo, né? Faz sentido ser o Tony Stark, o Homem de Ferro. Vocês estão vendo que o Homem de Ferro está com uma armadura diferente nessa capa aí também, porque isso aí se passa, essa história, essa participação do Homem de Ferro se passa durante as Guerras das Armaduras, né? A Guerra das Armaduras. Então o Tony Stark ele acaba tendo essa armadura nova. Vocês estão vendo essa capa que eu acho extremamente grosseira aí da revista americana Capitão América. E aí assim a gente encerra o nosso passeio pelas capas. Corta aqui pra mim, produção. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do pessoal que está envolvido aqui na trama. A gente tem no argumento de todas as revistas do Capitão América que compõem esse arco o Mark Gruenwald, cara. E ele escreve de uma forma competente. Por que eu falo competente? Ele consegue prender o leitor, né? Eu fico interessado em ler as histórias dele. Não tem nada espetacular, não tem um plot twist, não tem nada na trama que você
pensa assim, cara, como esse sujeito é brilhante. Não tem nada disso. Mas são histórias pé no chão, se tratando de super-heróis, né? E que seguem um fluxo normal, cara. Ele nem agita demais as coisas, nem torna um troço muito maçante. Ele consegue seguir uma constância, né? A forma como ele escreve. Você vê um pouco de diferença nisso quando entra a história do Homem de Ferro no meio do caminho. Tem uma revista do Homem de Ferro, conforme vocês viram aí nas capas, envolvida nesse arco. Quem escreve a do Homem de Ferro é o David Michelinie. E eu conheço ele da época, né? Eu lembro muito desse nome. Deu sentado abrindo meus gibis no início da década de 90 e falei assim, David Michelinie, David Michelinie, David Michelinie. Então, ele eleva um pouco mais a ação. A parte dele envolve, inclusive, uma treta entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Isso também não é spoiler, está na capa da revista, né? Então não chega a ser spoiler. E essa revista, esse arco aqui de histórias, os argumentistas eles deixam bem claro que a partir do momento em que o Capitão América ele deixou de ser o Capitão América para se tornar só o Capitão, e o Homem de Ferro estava passando por esse momento da Guerra das Armaduras, esse arco chamado Guerra das Armaduras, alguma coisa na amizade deles foi destruída, né? E aí as coisas nunca mais voltaram a ser como antes, né? Tanto é que virou modinha colocar o Capitão América e o Homem de Ferro saindo no braço, né? Inclusive o cinema já conseguiu, inclusive, replicar uma ceninha de porrada entre o Capitão América e o Homem de Ferro, tá? Sobre a arte, pessoal, a arte da história do Homem de Ferro, deixa eu separar aqui, se não eu esqueço, é do Mark D. Wright, ele fez o esboço e o Bob Layton complementou. Bob Layton, cara, salvo engano, ele trabalhou muito no Homem de Ferro, porque eu lembro do nome dele em revistas que eu lia, que tinham histórias do Homem de Ferro. Antigamente não tinham revistas do Homem de Ferro, tinham revistas com histórias do Homem de Ferro, como o Hulk, por exemplo, do Selo Abril Jovem, que vira e mexe tinha uma história do Homem de Ferro, tá bom? Então esses dois na história do Homem de Ferro, que é a melhor arte do encadernado. E aí a arte, cara, das revistas do Capitão América, eu tô falando essa cara porque não é boa. Tom Morgan e Karen Dyer, com arte final do Mark D. Wright. Cara, o Tom Morgan, principalmente, cara, não gosto, ele é inconsistente na arte dele, né? Às vezes ele quer dar um close nos personagens ou colocar um determinado movimento e a posição fica esquisita. Nossa, eu acho que ele não manda bem, não gosto da arte dele. Não chega a ser uma coisa que me incomoda constantemente, porque ele é inconstante, né? Às vezes ele dá um close no rosto de um dos personagens e você fala assim, pô, cara, que ele mandou bem. Mas logo na sequência um quadrinho com movimento esquisito, né? Então, cara, não é legal, tá? Mas o conjunto da obra, esse conjunto dessa obra aqui, ele é muito bom e ele é muito importante, tá? É tão importante que, mais uma vez, o universo Marvel compartilhado dos cinemas, do streaming, né, resolveu pegar um elemento fundamental daqui, que foi a questão do agente americano. Pois é, porque esse novo Capitão América aqui, que é o John Walker, ele passa a se tornar no futuro o agente americano. A gente vai, provavelmente no próximo encadernado, vai falar como que ele se torna um agente americano. E mais pra frente eu vou ler para vocês aqui uma revista só do agente americano, que o nosso produtor executivo de quadrinhos, o Marcel Chardozin, mandou pra gente aqui também, tá? Marcel Chardozin entregou uma quantidade de material aqui pra gente avaliar. Cara, é inesgotável a quantidade de material que a gente tem. Vamos falar até ano que vem, tá? E, gente, então eu acredito que vale a pena você adquirir esses quadrinhos, porque esse quadrinho, né, e o outro que eu falarei pra frente, tá? Porque a história é imensamente importante. Você vê a questão do Capitão América, o Steve Rogers falando assim, cara, eu não quero fazer isso. Eu luto pelos Estados Unidos. Eu não luto pelo governo americano. Isso é muito importante, né? Isso mostra o tamanho da personalidade e do patriotismo do Steve Rogers. Você ser patriota não significa você apoiar um governo em si, e sim você apoiar o seu país. E isso
é a cara do Capitão América, né? E é interessante porque o Mark Gruenwald ele consegue mostrar a importância do Capitão América para os demais personagens, para os demais heróis, né? Ele é um modelo a ser seguido. E mesmo o John Walker, que ele assume o manto do Capitão, pelo menos por um período, mesmo ele não entendendo por que o Capitão América desistiu, né? Ele de certa forma o admira também, né? Da mesma forma que ele considera o Steve Rogers um sujeito ultrapassado, ele tem uma admiração por ele. Isso é muito interessante. Quanto ao personagem, o John Walker, o novo Capitão América, né? Você vê que ele de fato é uma pessoa com uma personalidade, não quero usar o termo fraco, né? Mas ele é manipulável, né? Coisa que o Steve Rogers não é. O Steve Rogers não é manipulável. John Walker, esse é, tá? Inclusive a história ela mostra o quão não manipulável é o Steve Rogers, tá? Inclusive com a questão entre ele e o Homem de Ferro, tá? Esse embate que eles têm aí. O John Walker não, o que o governo americano mandar o John Walker fazer, ele vai fazer, like a dog, né? Então isso é bem interessante. O perfil do John Walker ele é diferente do Steve Rogers, não só por isso. O John Walker ele tem ideais da alt-right americana, né? Que eles são um pouco perigosos, né? Você tem os cães de guerra, eu acho que o nome é esse, né? Você tem um grupo extremista, racista, dos cães de guerra atuando nos Estados Unidos, na cidade natal do John Walker, e ele é enviado para lá. E quando enquanto esse grupo fala, o John Walker ele fala assim, cara, eu concordo com esses ideais desses caras, são ideais perigosíssimos, cara, tá? Então, enfim, ele é bem diferente do Capitão América. O Capitão América ele é um sujeito do povo, enquanto o John Walker, o Capitão América John Walker, ele é um sujeito do Estado, né? Ele é do governo. Então, cara, é isso. Eu acho que vale muito a pena. Eu tô aqui, eu abri, para vocês verem como é interessante essa revista. Eu abri aqui e cara, me prende, cara. Os quadrinhos eles prendem de fato o leitor. É uma coisa muito impressionante, tá? Muito impressionante mesmo. Eu acho que vale a pena vocês adquirirem se vocês quiserem e se vocês puderem, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí nos comentários se vocês conhecem o Capitão América, se vocês conhecem o Agente Americano, o que vocês acham do John Walker, o que vocês acham do Steve Harris, tá? E se você puder e quiser, deixe o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Sobe os créditos, produção.